Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje vai ser sobre a emoção na sala de aula, segunda parte, onde nós vamos continuar a conversar sobre a teoria do Henri Wallon, que é uma das teorias mais importantes para compreender o emocional das crianças e dos adolescentes nesse espaço educativo. Vamos juntos! Como nós tratamos na nossa outra conversa sobre a emoção na sala de aula e alguns tópicos da teoria do Henri Wallon, hoje nós vamos continuar estudando um pouco mais sobre a teoria walloniana e começamos hoje por uma informação bastante diferente do que normalmente nós ouvimos sobre o Wallon. O Wallon diz que numa situação de doença, seja mental ou emocional, numa situação de desconforto intelectual, o doente, entre aspas, tende a comprometer o cuidador com aquele universo dele. Acho essa informação bastante importante para nós educadores, quando o Wallon está mostrando para nós que numa situação de fragilidade emocional, o aluno ou a família, as pessoas que estão em volta daquele aluno, tende a comprometer quase todos os outros que estão à sua volta com aquele universo dele. Mais ou menos o que nós podemos chamar de codependência, ou por conta da fragilidade que ele está sentindo naquele momento, ele tende a nos colocar dentro daquele espaço. Eu estou começando hoje a nossa conversa por essa informação, porque muitas vezes nós educadores ouvimos outros educadores dizendo: ah, o Joãozinho não aprende porque ele vem de uma família muito desestruturada. Ou fulano não aprende porque o emocional dele é muito ruim, ele tem uma baixa estima muito acentuada, nós não vemos nunca nele uma boa estima, uma autoestima. Essas informações todas, ditas pelos professores, às vezes maqueiam um outro princípio da relação em que o Wallon nos chama a atenção. Quando o professor trabalha com crianças supostamente vindas de famílias desestruturadas ou com emocionais fragilizados ou com situações emocionais bastante complexas, não podemos nos esquecer de que não é só a criança que pode vir a ter maiores problemas com aquela situação, mas que nós educadores também podemos ter, porque como o Wallon acabou de nos apontar, numa situação de fragilidade, a criança tende a colocar o professor, o educador, naquele mesmo lugar de insegurança, de preocupação, de medo. Lembrando que o medo é um dos sentimentos, uma das emoções que o Wallon nos coloca que impede a aprendizagem, porque no medo nós não temos naturalidade, não produzimos conexões mentais e neurológicas importantes para o processo de constituição das sinapses. Então, amigos educadores, amigos pais e mães, prestemos muita atenção. A importância de nós, educadores, tratarmos também dos emocionais das crianças, mesmo não sendo terapeuta, é enorme. E como que um educador, não sendo terapeuta, pode cuidar do emocional da criança? Lembrando que o Wallon já diz que a criança trabalha por imitação, o Wallon diz que toda criança precisa compreender as relações sociais em volta dela para ela poder compreender a sua dificuldade. E uma terceira informação nova colocada aí é que o Wallon diz: só se entende uma criança a partir do momento que nós entendemos a trama social na qual ela está inserida. Então olha que interessante. Só se entende uma criança a partir do momento que eu compreendo de qual família ela está vindo, como são as relações naquela família, qual é o papel da criança naquela família, qual é o papel daquela família naquele contexto social e assim sucessivamente. Mas nós, professores, não estamos dissociados desse mundo da criança ou destes mundos nos quais a criança circula ou habita. Nós estamos intrínseco a estes mundos e, portanto, temos que cuidar. Mesmo não sendo terapeutas, o nosso cuidado é no sentido de fazer mais ou menos aquele princípio do aquário. Quando nós compramos um peixinho novo, ou quando nós trazemos para casa um peixinho novo para colocar no nosso aquário, nós fazemos aquilo que o moço lá da loja de aquários nos diz, que é a ambientação. O peixe que vem de fora
daquele aquário, ele não está acostumado àquela água, não está acostumado com aquela temperatura, nem com aquela salinidade ou com aquele ambiente novo do aquário. E por isso ele vem num pacotinho fechado, nós, sob orientação da pessoa que entende do aquário, nós colocamos aquele pacotinho ali dentro, fazemos a adaptação, vamos colocando um pouquinho de água do aquário dentro do pacotinho e aos poucos, dia após dia, nós vamos adaptando o peixe novo a um aquário que já é antigo, que já tem uma vida própria. Eu acho que esse é o princípio do trabalho do educador diante de uma criança que vem comprovadamente de uma família com dificuldades emocionais, sociais e de relações humanas. Fazer com que a criança possa ver na sala de aula um ambiente de parceria, um ambiente de colaboração, um ambiente de compaixão, um ambiente de cuidado, um ambiente de amparo e um ambiente de afeto. Se o professor, se a escola consegue mostrar para a criança que a sala de aula e a escola no seu todo é um aquário diferente daquele outro mundo do qual ela vem, a criança pode perfeitamente se adaptar e rapidamente àquele novo ambiente e gostar dessa adaptação. Isso quer dizer que se ela se adapta à escola, se reconhece como pertencente àquele mundo novo, cheio de relações humanas que são edificantes, ela passa inclusive a ser um ponto, um elo entre a escola e a transformação que ela pode operar lá na família dela. Eu vejo isso em vários momentos, em coisas simples, como por exemplo, crianças que aprendem higiene na escola, que aprendem a separar o lixo na escola, que aprendem na escola que não se deve fumar ou beber, e ao voltar para casa chama a atenção dos adultos que estão lá no seio daquela família. E isso é uma comprovação de que nós podemos criar ambientes terapêuticos, ambientes onde o caos não existe, que é outra observação da teoria valoniana. A diminuição do caos nos ambientes para que a criança possa conviver em ambientes com alguma estrutura emocional, de diálogo, de interação, de socialização. E por fim, uma das colocações valonianas que eu acho mais pertinente ao espaço de educação é quando ele coloca que a emoção antecipa a linguagem. Todos nós que temos alguma experiência com educação infantil e séries iniciais, sabemos que a nossa grande batalha diária do ofício de educar é a construção das linguagens. Nós trabalhamos para construir a linguagem pictórica, que é a representação gráfica de desenho da criança, e esta dificuldade ela é superada quase sempre nos primeiros momentos de escolarização da criança. Então, construir a linguagem pictórica é um objetivo da educação infantil e das séries iniciais, e nós trabalhamos para isso. Na sequência, nós trabalhamos para construir um outro tipo de linguagem, que é a linguagem sonora, que nós chamamos muitas vezes de oralidade. Então, a construção da oralidade permite à criança poder contar histórias, poder ouvir histórias, interagir com pessoas e, portanto, se socializar. Outra questão importante da linguagem é quando a criança começa a compreender a linguagem numérica, os conceitos de raciocínio lógico-matemático, o número, e vai compondo expressões, vai compondo definições a partir dessas linguagens numéricas. E por fim a criança chega a uma linguagem gráfica, a partir de nomes dela, de familiares, de pessoas e de coisas, ela chega a esta representação do sonoro a partir do gráfico. Então, para nós que somos educadores e para pais que nos assistem sempre pelo canal, estamos sempre apontando a importância da construção da linguagem para, a partir da linguagem, a criança estabelecer a memória e, a partir da memória, estabelecer o pensamento. Bem fácil de compreender. Linguagem abastece a memória e, uma vez a memória estando abastecida, nós damos origem às formas de pensamento. E aí a criança caminha mundo afora, caminha por muito tempo, fazendo este caminho maravilhoso, essa estrada extraordinária chamada aprendizagem. No entanto, o Vallon está dizendo que a emoção antecipa todas essas linguagens. E isso nós percebemos no dia a dia. De nada adianta a criança dominar linguagem pictórica, desenho, linguagem gráfica, letras e números, linguagem sinestésica, manipulação dos
objetos concretos. De nada adianta todo o domínio das linguagens se a criança não tem um emocional que acompanhe esse desenvolvimento dela. Porque sem o emocional sendo testado, reorganizado, reconfigurado, a criança não se socializa, não se torna autônoma, permanece no egoísmo, no egocentrismo, permanece na individualidade, todas características muito negativas para o processo de viver pelo mundo afora. Então, se o Vallon nos aponta que a emoção antecipa a linguagem, é tão importante ou mais importante o professor preocupar-se com dar continuidade a esse processo de desenvolvimento emocional da criança num espaço coletivo do que propriamente só o domínio de conteúdos. Pense nisso, grave isso e vamos trabalhar para que isso aconteça. Quando nós não podemos caminhar junto com a convivência emocional, com os equilíbrios, com as trocas afetivas e com o conteúdo, podemos fazer uma opção que é fazer com que a criança tenha um desenvolvimento emocional com os seus pares, com os seus colegas, com suas escolas, muito mais acentuado do que aquele domínio que às vezes ela teria que ter, mas que não consegue por uma porção de limitações intelectuais. Então, a emoção antecipa a linguagem, o Vallon aponta isso lá, não podemos esquecer. E no mais, nesse processo de formação do emocional da criança dentro do espaço educativo, é persistir com delicadeza. Como eu sempre digo, educar é de fato o ato de persistir com delicadeza.